Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel Mexe os Bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vídeo de hoje, galera, dando continuidade aí à parte 5, galera, falando sobre Batman, Superman e Superman, filmes, animações, brinquedos nostálgicos, parte 5. Então eu vou dar continuidade hoje, galera, falando aí sobre os brinquedos, os filmes, as animações aí, né? Mais um pouco aí sobre o Super-Homem, né? Dessa vez eu vou enfatizar um pouco aqui também os personagens do X-Men, né? Então, que eu quero começar a acrescentar aqui, né? Eu sei que é sobre Batman e Superman, mas começar aqui já a falar sobre o X-Men também, né? Que eu falei que ia mostrar o Blu-ray. Tinha várias edições que eram lançadas também assim, geralmente, né? Já nos tempos antigos dos filmes e mais recentemente também, né? Então foi feita algumas versões avulsas aí do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Teve aquela primeira versão que passou no cinema, que foi lançada em DVD e Blu-ray. E teve uma versão alternativa também. Teve a versão aí do X-Men, se eu não me engano, 1.5, né? O primeiro filme do X-Men, de 2000. Eu não assisti, mas também teve uma versão 1.5, que tem uma versão com algumas cenas diferenciadas. Teve até uma teoria aí que circundou também nos anos 2000, que tem uma cena que aparece o Homem-Aranha, né? Era para ter aparecido, que foi retirado do filme do X-Men. Então, o Homem-Aranha era para ter aparecido nos anos 2000, naquela cena final, quando eles iam lutar contra o Magneto. O Homem-Aranha tinha que ter aparecido ali, não era o Tobey Maguire, era outro ator na época que ia filmar o Homem-Aranha. Era para ele ter aparecido, que ele não apareceu. Então já dessa época aí, os filmes de X-Men tinha como se fosse uma versão assim meio que alternativa, né? O X-Men 1.5 eu não assisti. Tem essa cena aí, que ela na verdade é uma cena extra, que ela foi gravada, mas ela não foi colocada no filme, que tem inclusive nos documentários do Blu-ray do X-Men também, eu acredito, né? Eu não tenho Blu-ray do X-Men, aliás, eu tenho Blu-ray do X-Men, mas eu não procurei se tem esse extra aí, né? Só assistindo o DVD. Tenho até que procurar no meu Blu-ray, né? Se tem essa cena aí desse documentário, essa cena aí já que aparece o Homem-Aranha. E teve essa versão do X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que já foi aquele último filme dos X-Men mais recentes. Teve uma edição Vampira, que é uma parte lá que aparece a Vampira fazendo Wolverine voltar no tempo, né? Pra poder ajudar o Professor Xavier e Magneto. Então eu vou mostrar aqui esses Blu-rays aqui do Homem-Aranha, do Batman. Mais alguns brinquedos aqui antigos, né? Principalmente como mencionei aqui, alguns do X-Men, do Homem-Aranha, que são assim um pouco antigos dessa época aí. E vou mostrar os Blu-rays do Batman, do Homem-Aranha, né? Dentre outros aqui também que eu já queria fazer um vídeo mostrando. Então acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal. Então, começando mostrando esse filme aqui, O Homem de Aço. O Super-Homem que eu praticamente mais gosto é esse aqui, né? Esse aqui e o antigo, né? Que é com aquele que foi o Christopher Reeve, né? Que inclusive ele também apareceu depois nos anos 90 em alguns filmes aí. A Cidade dos Amaldiçoados. Ele aparece também, quem assistiu esse filme de terror. Ele é o professor lá que tenta ensinar as crianças lá na escola. Quem gosta de filme de terror. O Christopher Reeve ainda fez essa participação em 1997 no filme A Cidade das Amaldiçoadas, dentre outros filmes aí também. Então, os super-homens que eu mais gosto é esse aqui, que é o Henry Cavill. Eu, inclusive, assisti esse filme aqui na época nos cinemas, né? Ele foi de 2013, né? Não me recordo muito bem. Foi 2013. Eu assisti esse filme aqui na época nos cinemas, bem top. Então, meu favorito é esse aqui, o Super-Homem. E o Super-Homem do Christopher Reeve, né, dos filmes antigos, são os que eu mais gosto. O filme que teve o ano passado do Super-Homem 2025, eu realmente não assisti no cinema, pareceu ser bom, mas eu não fui assistir ele, vi só realmente algumas imagens, mas ele pareceu ser bom. Mas os meus preferidos é esse aqui e o Christopher Reeve dos filmes antigos. Esse aqui é o DVD que eu tenho do Homem de Aço, Super-Homem 2013, que deu início aí à sequência da Trindade da Justiça, que é o Batman do Ben Affleck, esse Super-Homem aqui e a Mulher Maravilha da Gal Gadot. Então, o Homem de Aço, como ele sempre foi chamado nos desenhos, né?
Esse aqui é o DVD. Eu não tenho o Blu-ray, tenho só esse DVD, essa versão aqui em DVD. Não vinha com tanto encarte, vinha só essa coisa aqui que já estava começando a vir nessa época aí, né? Quando eles pretendiam, eu acho, que começar os aplicativos, infelizmente, né? Porque eu prefiro os filmes em DVD. Aí vinha esses papelzinhos aqui com a cópia digital para você poder assistir no computador, meio como se fosse já o começo aí dos aplicativos, né? E o disco aqui, Super-Homem, o Homem de Aço, filme aqui de 2013. Eu sei que eu já fiz aqui um vídeo falando sobre os filmes desse Batman aqui, mas sendo que Batman Eternamente tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui. O Batman Eternamente teve uma versão do diretor, já nessa época aí antiga, que foi abandonada pelos estúdios da Warner, né? Que foi a versão que mostrava um lado assim mais sombrio do filme, como na versão do Tim Burton, do Batman Retorno. Então, Batman Eternamente teve uma versão aí do diretor que foi abandonado o projeto na Warner, ele chegou a ser gravado, mas ele não foi finalizado. Pode até ser que esteja salvo lá nos estúdios da Warner, mas ele não chegou a ser lançado. Eu acho que parece que teve alguns discos, né, especiais, e tem algumas edições em Blu-ray que foi lançado algumas cenas aí dessa versão do diretor que foi lançado na época, que eram algumas umas cenas que não foram lançadas nessa primeira versão. Então achei interessante aí, né, fazer esse vídeo falando, porque é uma versão bem top aí, Batman Eternamente, que foi com o Val Kilmer, chegada aí do Robin, do Jim Carrey como o Charada, né, do Duas Caras, Tommy Lee Jones. Aí eu achei interessante falar, porque teve nessa época aí, eles acham, nem eu sabia, né, mas teve essa época aí, eles tiveram essa versão aí extra do Batman Eternamente, uma versão do diretor, que eu já mostrei aqui, eu tenho esse aqui em DVD, que é o disco com dupla camada, eu já mostrei aqui para vocês. O Blu-ray tem a versão dublada, o DVD tem apenas a versão legendada. Essa aqui é X-Men Dias de um Futuro Esquecido, edição de Vampira, que é uma versão que foi lançada, tem a parte aí que aparece a Vampira, quem não assistiu, né, teve essa versão especial. O X-Men, como mencionei, o filme dos anos 2000 teve o X-Men 1.5, que também tem uma versão aí, que tem algumas cenas novas. E aí foi lançada esse aqui, X-Men, O Dias de um Futuro Esquecido, edição de Vampira, que tem a versão aqui, a parte que aparece a Vampira aqui nos filmes, quando ela leva o Wolverine para voltar no tempo lá, em alguma cena lá que ele tá voltando no tempo, que aí ela aparece para poder fazer ele se lembrar quem ele é, para poder voltar no tempo e ajudar o Professor Xavier e Magneto. Então, bem top aí, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, a versão da Vampira. Esse aqui foi lançado em 2014 para 2015, né? Esse aqui, inclusive, eu não me recordo agora, realmente eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu assisti esse filme aqui no cinema, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E assisti também o X-Men Apocalipse. Agora esse aqui realmente eu acho que eu assisti, mas não me recordo muito bem. Esse aqui foi em 2014 para 2015. E o do Apocalipse acho que foi de 2015 para 2016. Aí o disco aqui, ó, edição da Vampira. Tem o disco do filme e o disco de extras. Bem top aí. Assisti essa versão aqui que aparece a Vampira. Aqui são alguns bonequinhos que eu tenho do X-Men, como mencionei que eu ia falar pra vocês, ó. A Tempestade, foi lançada algumas versões dessa boneca aqui, com a roupa branca e com a roupa preta do desenho. Se eu não me engano, acho que foi em 2015 que foi lançado essa boneca aqui. Então, a boneca da Tempestade do desenho. A Tempestade do filme, ó, dos anos 2000, que essa aqui eu comprei também já faz muito tempo. Ela é do filme de 2000. Eu comprei depois de uns anos, né? Mais ou menos em 2014 para 2015 também, eu acho. Ou foi 2009, não me lembro muito bem, 2009 para 2010. Eu sei que foi bem depois aí da época do filme, né? Não foi exatamente na época do filme que eu tenho ela. O Noturno, esse aqui é da minha época, do filme do X-Men 2, quem lembra aí do Noturno. Esse aqui é o Noturno do filme do X-Men 2, que foi de 2002, né? Se não estou enganado, Noturno.
E tem também o Wolverine, que eu vou mostrar aqui rapidamente o Wolverine aí do filme também de 2002, o Wolverine. O Ciclope que eu esqueci de trazer, vou mostrar apenas o Wolverine. Olha só, o boneco aqui do Wolverine, ó, tá até faltando umas garras aqui, não. Na verdade, quando eu brincava com ele, as garras dele caiu, aí eu fui e colei com cola. Tem até um aqui que ficou faltando, ó. Ele é dessa coleção aqui, do filme do X-Men 2, Wolverine, ó. Aí dá pra juntar com essa Tempestade aqui também, que é do filme de 2000, ó. O Wolverine aí, ó, do X-Men 2 de 2002. E tem este Wolverine grandão. A versão aqui que foi lançada dos bonecos grandes do Wolverine, que é inspirada nos bonecos do game, né? Que é lançado na cor amarela, o desenho. E essas versões dos games do PlayStation 1 da Marvel vs Capcom, que a gente jogava com ele com a roupa amarela, com a roupa prateada, ó. Boneco do Wolverine, ó. Grandão, com a roupa prateada. Olha o formato dele, ó. Aí o outro Blu-ray aqui, ó, Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça. Esse filme aqui eu assisti nos cinemas na época, em 2016, muito top aí. Uma chegada da Gal Gadot no final do filme, quando eles vão lutar contra o Apocalipse. Essa aqui é a versão em Blu-ray, a versão em Blu-ray 3D, bem top aí, ó, Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça. Filme de 2016, assisti esse filme aqui nos cinemas na época, bem top. Aí tem aqui tem uma versão estendida também. Esse aqui nem me lembrava desse detalhe. Esse filme aqui tem uma versão estendida, Blu-ray 3D. E tem a versão estendida que na verdade eu até nem me lembro exatamente nesse filme aqui. Teria que assistir novamente essa edição aqui, mas teve uma versão, eu acho que é uma cena lá que aparece quando o Batman está lutando com o Super-Homem e outra com o Lex Luthor, se não me engano. Nem me lembrava desse detalhe, tenho até que assistir novamente para me relembrar essa edição aqui. Então Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça também teve uma versão aí estendida, filme de 2016. Filme aqui Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Apesar de eu não gostar tanto, mas esse aqui eu também tenho em Blu-ray ele. Aparece inclusive a Anne Hathaway como a Mulher Gato, mas eu prefiro mais a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer de Batman O Retorno. Aqui é o disco do filme com algumas propagandas aqui, que tem aqui. Disco do filme, Blu-ray e o Blu-ray de extras. E os meus preferidos aí que são os antigões, o Batman do Michael Keaton, tem o Coringa Jack Nicholson, 1989, e Batman O Retorno de 1992, que tem a Michelle Pfeiffer com a Mulher Gato. Bem top aí. Esse filme aqui foi na época nostalgia, quando foi lançado em DVD e Blu-ray. Olha só como é que é o disco dele. Olha só como o disco é massa. Batman, o filme aí de 1989. Batman Retorno, lançado em 1992, como Danny DeVito como o Pinguim, Michelle Pfeiffer como Mulher Gato e Michael Keaton como o Batman aí, né? O filme aqui é a versão de Tim Burton, versão também sombria aí do filme. E o disco aqui, ó, Blu-ray Batman O Retorno, com as fotos do Batman, do Pinguim e da Mulher Gato. O Espetacular Homem-Aranha, que este filme aqui eu assisti nos cinemas na época. Esse filme aqui, deixa eu me recordar aqui o ano, se é 2012. Eu assisti esse filme aqui na época nos cinemas, tem até o bonequinho dele aqui, ó. Esse aqui foi o bonequinho da época. E essa boneca aqui daquela animação da Spider-Gwen. A animação que foi, se eu não me engano, de 2013, né? Que é o Aranha Verso. Blu-ray aí, o Espetacular Homem-Aranha.
E os bonequinhos aqui da época da Spider-Gwen do Aranha-Verso e o espetacular Homem-Aranha. Aí o Blu-ray bem massa aí, ó, com a foto do espetacular Homem-Aranha. Bem massa aí. E o disco de extras, que tem a cara do Largato. Aí tem aqui um encartezinho que tem os bonecos da época do espetacular Homem-Aranha, as máscaras, ó. Teve também o boneco do Largato que foi lançado, mas eu achei muito feio. Achei mais legal na época esse aqui do Homem-Aranha. O do Largato realmente eu achei muito feio, aí não me interessei em comprar o do Largato. Aí essas outras personagens aqui do Homem-Aranha, ó, a mulher Gata Negra, as versões que eu tenho da Gata Negra. E a Mary Jane com a roupa do Venom. O bonequinho aqui que é aquele do desenho do Hulk, que é o amigo do Hulk que se transforma, ele ganha os poderes do Hulk. Aquele que fica na moto, que ele ganha os poderes do Hulk, ele fica com um pouquinho com a agilidade do Hulk, ó. E outro filme aí bem top, nostalgia, que eu gosto muito, é A História Sem Fim de 1984. O Blu-ray, depois eu vou fazer um vídeo falando aqui mais um pouco aqui desse filme aqui, mostrando aqui rapidamente o Blu-ray para vocês. Com aquela música nostálgica da História Sem Fim, né? Never End Story. Então, História Sem Fim, filme aí de 1984. E o Blu-ray do Atreio aí no Falcon. Então fecho mais um vídeo aí, a parte 5, Batman, Super-Homem, filmes, animações, brinquedos nostálgicos, parte 5. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.